Nós estamos estudando esse livro, o desejo de agradar outros, e a ideia é livrar-se da armadilha da busca da aprovação. Como nós somos preocupados com o que as pessoas pensam de nós. Até certo ponto, se preocupar com o que elas pensam de nós é louvável. Só não é louvável quando nós estamos mais preocupados com o que as pessoas pensam de nós e nós não estamos preocupados com o que Deus pensa de nós. Então, nós queremos agradar mais as pessoas do que Deus. E aí é a dificuldade, porque nós acabamos ficando escravos, nós ficamos dominados por essa pessoa que a gente quer agradar. E a Bíblia é muito clara quando mostra assim, alguém disse uma frase, somos mais livres quando dominados apenas por Deus. Somos mais livres quando dominados apenas por Deus. E esse é a nossa intenção com as lições desse livro. Nós precisamos entender que Deus é o melhor patrão, que Deus é o melhor mestre, Deus é o melhor Senhor. Quando nós estamos dominados apenas por Ele, nós somos mais livres. E hoje nós vamos para a terceira lição, e a terceira lição é a respeito de os perigos de ser alguém que vive para agradar as pessoas. É lógico que se eu vivo para agradar as pessoas, eu me preocupo com o que vocês pensam de mim, isso também vai me impor alguns perigos. Eu vou me envolver em algumas situações, em alguns pecados e alguns prejuízos para a minha vida e para a vida daqueles que estão ao meu redor. Porque não é correto viver para agradar as pessoas. Lembra, domingo à noite, nós estivemos pensando qual é o propósito da nossa existência. Para que nós existimos? Para a glória de Deus. Eu fui criado para glorificar Deus. E quando eu glorifico a Deus, certamente eu vou ter relacionamento correto com as pessoas. Mas se o meu relacionamento com as pessoas começa a ser doentio, começa a ser forçado para algo que torna uma dependência da aprovação dessas pessoas, eu paro de glorificar a Deus para glorificar as pessoas que estão ao meu redor. Eu quero mais a glória delas do que a glória de Deus na minha vida. Então, quais são as dificuldades, né? Quais são alguns perigos de ser alguém que vive para agradar a Deus? O primeiro é que o desejo desordenado de agradar as pessoas o levará à servidão, tornando-o escravo de qualquer pessoa que você quiser agradar. Então, lembrando que nós estamos falando do desejo desordenado. Desordenado. O Zé tem que agradar a Marli? Sim. A Marli tem que agradar o Zé? Sim. O problema é quando eles vivem só para agradar a si e não importa mais o resto, nem Deus. Aí que vem a dificuldade. E aqui nós estamos tratando sobre isso. Às vezes a gente olhando para a Bíblia, a gente não consegue enxergar algumas terminologias que o mundo atual tem usado. O mundo tem usado algumas terminologias da psicologia, e quando a gente vai para essas terminologias, a gente não olha para a Bíblia e não consegue encontrar elas. Então a gente acha que ou não é pecado ou que está tudo correto. Mas como é que faz para que eu interprete o mundo que estamos vivendo hoje de maneira correta? Primeiro, a gente tem que aprender algo interessante. Olhando para esse quadro aí, você consegue ligar usando apenas 4 linhas. 4 linhas. Você consegue ligar todos os pontos? Só 4 linhas retas. Você consegue? É possível ou não? Oi? É possível, mas é difícil. Por quê?
Porque às vezes nós estamos presos a certos padrões que nos impedem de olhar além deles. Nós estamos escravizados a alguns padrões. Então veja bem, geralmente nós queremos fazer assim, né? 4 linhas, então nunca a gente vai conseguir ligar todos os pontos. Mas é possível, se a gente pensar fora da casinha. A gente extrapolar a forma como a gente olha as coisas, então a gente pode ligar todos os pontos. Porque assim, eu só disse que se era possível, através de 4 linhas retas, ligar todos os pontos. Eu não falei que não podia sair fora do quadrado lá, mas a nossa mente já está condicionada a isso. Nós achávamos que não poderia sair fora do quadrado, não é? Então, às vezes, nós temos que sair fora e abrir a nossa mente para entender o tempo em que nós estamos vivendo. Porque senão fica difícil procurar os termos que nós estamos usando hoje lá na Bíblia. A Bíblia fala sobre todos os assuntos em relação à fé e os nossos relacionamentos. A grande dificuldade é que hoje termos que foram cunhados que não existiam quando a Bíblia foi criada. Então a gente tem que começar a pensar um pouquinho fora da casinha, porque de outra forma nós não vamos conseguir chegar a enxergar a esse padrão que nós estamos procurando. Então, o desejo desordenado de agradar as pessoas o levará à servidão, tornando-o escravo de qualquer pessoa que você quiser agradar. Então, hoje a gente não usa mais falar servidão ou escravidão. A gente usa o quê? Personalidade viciante. Então, a pessoa está viciada em algo ou alguém a viciou, que é o termo psicológico moderno. Então, você vai para a Bíblia, você não vai encontrar o termo personalidade viciante, mas você vai encontrar servidão ou escravidão. E como que diz ali 2 Pedro 2,19? Vamos ler juntos? 2 Pedro 2,19 diz assim, ó, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Quantas fontes de escravidão nós podemos ter hoje em dia? Vocês conseguem pensar algumas fontes de escravidão? Pensem. Porque a gente acredita que escravidão é apenas a escravidão dos negros, né? Ou a escravidão das mulheres, algumas coisas. Mas veja quanta fonte a gente tem hoje que a gente não dá atenção para ela. Por exemplo, a moda é uma fonte de escravidão? Você já deixou de ir num lugar porque você acreditava, você abriu seu armário, tem 15 vestidos, mas você falou, eu não vou porque eu não tenho roupa. Você não tem roupa para quê? Hã? Da moda, da ocasião, por quê? Você ia se vestir para quê? Não é? Não é uma certa escravidão? Você se comporta de acordo com aquilo que as pessoas vão ver em você. Né? Ok. Então, às vezes, a gente vê propostas que nos dão, que prometem liberdade, mas, na verdade, fazem o que com a gente? Escraviza, um engano. A gente fica preso a algo que não é real, mas que nós emocionalmente estamos presos àquela situação. Veja o que diz Romanos, como Paulo diz, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravo do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então, a questão é,
não são as coisas que nos escravizam. O que acontece? Nós nos oferecemos como escravo a essas coisas que a gente deseja a aprovação ou tem o medo da rejeição. São os dois lados do desejo de agradar as pessoas. Eu quero que elas me aprovem, então eu faço tudo o que elas querem, ou eu tenho medo de perdê-las, então eu faço tudo o que elas querem. Dessa forma, eu acabo me tornando uma marionete na vida dessa pessoa. Qual que é a dificuldade com essa situação em relação a Deus? Quando eu me coloco como servo de uma pessoa. Oi? Não entendi. A gente se distancia de Deus. Por quê? Isso. Ele fica em segundo plano. A pessoa a quem eu quero agradar é o meu Deus. Né? Ele é o meu Deus. E aí eu acabo me distanciando de Deus. Por quê? Eu não vivo mais em função da glória de Deus pela qual Ele me criou. Eu vivo em função de agradar a pessoa que eu quero conquistar. Mas vê o que diz 1 Coríntios 7, 23, fala assim, vocês foram comprados por alto preço. Né? Hoje a gente cantou o quê? Eu nunca saberei o preço. Eu acho que a tradução não ficou muito boa dessa música, porque a Bíblia é clara quando diz que o preço é o sangue de Jesus. Não foi coisas corruptíveis como ouro e prata, mas o precioso sangue de Cristo. Eu creio que eu nunca vou conseguir dimensionar o valor. Né? Eu não vou conseguir dimensionar, porque foi tão grandioso, então isso eu não tenho como dimensionar. Mas o preço, a Bíblia é clara quando mostra que foi o precioso sangue de Cristo. E aqui mostra que nós fomos comprados por alto preço. Já que nós fomos comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. E a questão da moda que a gente estava falando, a moda, na verdade, nos escraviza a homens, ao padrão que os homens estão estabelecendo. E quando eu digo aqui homens, é o ser humano no sentido genérico, não é só homem, no sexo masculino, no sentido assim. Então, nós fomos comprados, nós pertencemos a quem agora? A Deus. Antes a gente pertencia a quem? A gente estava nas garras de Satanás, mas Deus nos resgatou. E agora a gente deve viver para Ele. Como diz Romanos, a gente não deve voltar mais a viver daquela antiga forma. E o autor, o Lopriolo, ele fala assim, você tem tantos mestres quanto tem observadores. Alguém que está preocupado em agradar as pessoas tem tantos mestres quanto observadores. Cada pessoa que você tenta agradar acima e além do que as Escrituras permitem, torna-se seu capitão e conquistador. Cada pessoa que você quer agradar. Dificuldade de quem ensina, a dificuldade de quem prega, a dificuldade de quem canta, a dificuldade de quem toca, a dificuldade de todos nós. Se a gente não tratar de maneira correta a nossa vida, quem nós somos em Cristo, o que Deus fez por nós e quem são as pessoas que estão ao nosso redor, elas vão ditar o que nós devemos fazer, como devemos andar, como devemos falar, por onde devemos ir. Por quê? Porque eu quero agradar aquela pessoa e aí eu vou fazer tudo o que aquela pessoa espera de mim. Também, Lopriolo diz, viver para agradar as pessoas é como ter nas costas uma pequena alça, por onde os outros podem pegar e empurrar você em qualquer direção. Ironicamente, a maior parte do tempo, elas não têm consciência de que possui tal controle sobre você. Isso porque é você mesmo quem lhes dá esse poder. Vem aqui um pouquinho, Juan. Lopriolo está dizendo assim, vem aqui. Quando você quer viver para agradar os outros, você tem uma alcinha aqui. Então, a pessoa faz o quê? Leva você, por quê? Porque você não tem mais o controle, você entregou. Só que a pessoa que tem esse controle não sabe. A maioria das vezes ela não sabe. Por quê? Porque você entregou para ela, você está vivendo em função dela, e ela
acha que tudo é normal, mas ela não percebe que se você virar assim, ela vai virar, se você virar para o outro lado, ela vai virar. Por quê? Porque agora ela é controlada por você. E é isso que está, obrigado, é isso que ele está dizendo. Se você quer agradar a pessoa, você está entregando essa alcinha para ela segurar, para que ela leve você para onde ela quiser. E pela graça de Deus, você pode romper essa alça e se libertar do controle das pessoas. Só Deus pode fazer isso. De outra forma, você vai viver uma vida escravizada. Você vai viver uma vida em função das outras pessoas. Qual a dificuldade de eu viver uma vida em função das outras pessoas? Não tem vida própria, desagrada a Deus, depende só dela. Você se afasta do seu sonho, do propósito que Deus te criou, né? Pronto, você se afasta do propósito para o qual Deus te criou. Deus te criou uma coisa, mas você está vivendo para viver o sonho da outra pessoa. Você está vivendo para agradar a outra pessoa e, inevitavelmente, você vai se afastar de Deus e não vai chegar aonde Deus deseja. E isso vai fazer o que com a sua vida? Estagnação. Você vai ficar estagnado. Por quê? Porque Deus te criou para ir para lá, mas a pessoa está te puxando para você ir para cá. Você tem que ir para lá, mas você vai para cá. Por quê? Quem está te controlando não é Deus e a vontade dele. É a pessoa. E nós sabemos que isso, nós vimos lá no começo, é o quê? É idolatria. A pessoa está no lugar de Deus, está sentado no trono do seu coração. Quem dá as ordens agora não é mais Deus, é a pessoa que você quer agradar. Mas pela graça, você pode romper essa alça e se libertar do controle das pessoas. De fato, Deus quer que você sirva a outros, porém, tal serviço agradável a Deus deve ser feito por amor ao próximo, não por amor próprio. Deus quer que eu sirva as pessoas, que eu agrade as pessoas? Quer. Mas de que forma? Esse serviço que eu estou fazendo para a irmã Elzira não é somente para agradá-la porque eu quero algo dela, né? Porque, assim, é bem possível eu agradar a irmã Elzira, porque eu sei que ela cozinha bem, entendeu? Então, depois que eu agradar ela, ela vai fazer um bolinho para mim, alguma coisa. Então, eu não estou pensando na irmã Elzira, no bem-estar dela. Eu estou pensando no quê? Em mim mesmo. Em mim mesmo. Então, a pessoa que vive para agradar as outras não está pensando na glória de Deus. Eu vou servir a pessoa para que Deus seja glorificado. Eu vou servir a irmã Elzira porque ela tem algo para mim. Ela tem algo para mim. Então, pessoas que querem agradar as outras, normalmente não estão pensando na glória de Deus e num serviço agradável a Deus. Está pensando em si mesmo. Pensando em si. Isso. Eu vejo que a irmã Elzira está com uma dificuldade, então eu vou servir a irmã. Mas sem querer nada em troca. Por quê? Porque Deus me deu essa capacidade de servi-la. Então, eu não estou servindo porque eu sou bom. Eu estou servindo porque Deus, na sua bondade, me capacitou e me deu recursos para, naquele momento, estar servindo a irmã. Mas, quando eu estou interessado em mim, a glória vem para quem? Eu vou deixar evidente para todo mundo que eu estou ajudando a irmã Elzira. Aí, a glória é para mim, porque eu quero o quê? Eu quero ser reconhecido. Eu vivo de aplausos, eu vivo para agradar as pessoas. Mas, na verdade, eu deveria fazer e ninguém precisava ficar sabendo. Só Deus. O próximo aspecto é, quando a gente ouve essa palavra, né, olha o que diz Tiago. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a amizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz-se inimigo de Deus. A gente está olhando para essa palavra adúltero, parece que a pessoa está abandonando o cônjuge e indo para outro. Não, ele está apenas dizendo, na questão da idolatria, ela tem um Deus, mas ela está colocando um outro Deus
no lugar dela. E isso é adultério em relação a Deus. Deus chama essa pessoa de adúltera. Por quê? Amizade com o mundo. O que é o mundo? Quando a Bíblia fala amizade com o mundo, será que eu estou abraçando a terra e tendo amizade com a terra? É isso que ele está dizendo? Amizade com o pecado, mas o mundo é o sistema organizado sem Deus. Então, nós temos dois sistemas. Um sistema que está implantando o reino de Deus na terra e um sistema que está tentando roubar a glória de Deus e implantar o reino do anticristo. Então, eu posso escolher para que lado eu vou estar. Vivendo para agradar a Deus ou vivendo no mundo. Se o meu comportamento e a minha maneira de viver e agradar as pessoas não estão em conformidade com os princípios da palavra de Deus, eu estou me tornando amigo do mundo. Eu posso dar o nome que eu quiser, mas a Bíblia fala que eu estou amando o mundo. Se aquilo que eu estou fazendo não está em conformidade com os princípios da Bíblia, é amizade com o mundo. E essa amizade com o mundo me distancia de Deus, me deixa estagnado, e me deixa infeliz. Infeliz. E é como estar no mar, né? Cheio d'água, você com sede. E quanto mais você bebe a água do mar, o que acontece? Mais sede você fica. E a amizade com o mundo é assim. Quanto mais você desfruta dela, mais vazio você fica. Quanto mais você quer e busca, mais cansado, mais exausto, mais distante, mais triste, mais sem desejo de viver você fica. Por quê? Deus não te criou para isso. Deus te criou para a glória dele. E quando eu glorifico a ele, mais alegria, mais paz, não importa as lutas e as dificuldades, porque ele preenche o meu coração e eu vou ter cada vez mais. Imagina Paulo e Silas, que motivo eles tinham? Presos injustamente, açoitados e vibrando. Não importava as circunstâncias que estavam ao redor. Por quê? Porque eles estavam dentro da vontade de Deus. Quando você está dentro da vontade de Deus, nada pode tirar a nossa paz e a nossa alegria. Nada. Richard Baxter é um pastor puritano, 1600 e pouco. Ele escreveu muita coisa. E ele diz assim, imagina, ele já falava a respeito do desejo de servir aos outros em 1600. Então não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova. Esse desejo, e lembra quando a gente já tratou, qual é o fruto... Qual é a raiz, a origem do desejo de agradar as pessoas? O orgulho. É o orgulho. Qualquer tentativa de agradar as pessoas, o fruto, a raiz lá é o orgulho. Eu quero ser aprovado e eu não quero ser rejeitado. Então, o orgulho, todo mundo, não é bom ser reconhecido? E não é horrível ser rejeitado? Então, o orgulho luta contra essas duas coisas. Eu vou fazer qualquer coisa para você me aprovar e eu faço qualquer coisa para não ser rejeitado por você. A raiz é o orgulho. E o Richard Baxter diz assim: que tarefa tem aqueles que querem agradar aos homens? Não é de admirar que isso os afaste de Deus. Pois a inimizade do mundo é inimiga de... pois a amizade do mundo é inimiga de Deus. Não conseguem servir a dois mestres, Deus e o mundo. Você sabe que os homens o condenarão se você for fiel a Deus. Portanto, se você tiver que conseguir o favor dos homens, você precisa consegui-lo sem o favor de Deus. Então, por que o desejo de agradar as pessoas nos afastam de Deus? É impossível. Ou Deus está no trono da sua vida, ou as pessoas que você querem agradar estão no trono da sua vida. Os dois é impossível. Um destrona o outro. Ou Deus vai destronar o desejo de agradar as pessoas, ou o desejo de agradar as pessoas vai destronar Deus da sua vida. Os dois é impossível. Nós não podemos, nós não conseguimos... agradar dois senhores, servir a dois senhores. E aí, o Richard Baxter, ele fala assim, e isso é muito claro, você já deve ter percebido. Se hoje você decidir ser fiel a Deus, você vai ganhar mais amigos ou inimigos?
Você vai ganhar inimigos. As pessoas vão te rejeitar. Por quê? Porque você decidiu fazer o que é antinatural. Qual que é natural? Todo mundo ser fiel a Deus e servi-lo de maneira adequada ou andar do jeito que a gente quer? Qual que é natural? Andar do jeito que a gente quer é o natural, é muito mais fácil. E as pessoas vão te elogiar quando você está andando de maneira natural ou antinatural? De maneira natural, por quê? Porque é a maneira de todo mundo viver. Mas quando você quer romper e fala, não, a partir de hoje chega de mundo. Eu já sofri demais, tristeza demais, angústia demais, solidão demais. Agora eu quero Deus. Para ter Deus, você vai ter que romper com alguns padrões que você tem conduzido. Vai perder um monte de gente. Até mesmo as pessoas que estão ao seu lado só estão porque você está agradando a elas. Quando você parar de agradar elas, elas vão se virar contra você. O Richard Baxter foi muito claro. Para você conseguir a aprovação de Deus, você tem que consegui-lo sozinho. As pessoas não vão te ajudar. Mas para você conseguir a aprovação dos homens, Deus também não vai te ajudar. Oi? É que o caso de Moisés não tem a ver com essa questão de... Ele era o auxiliar de Moisés e ele ia ser o sucessor de Moisés. Então, ele... Hã? Sim, mas isso aqui era costume, né? Sempre um líder ter alguém andando junto, né? Era sempre... Se você olhar, Elias, Eliseu... Não. Sim. Mas eles, você pode notar que eles tinham seus papéis bem definidos. Quando alguém quer agradar outra pessoa, ela perde a sua identidade. Josué não perdeu. O tempo inteiro, Moisés é o líder, Josué respeita ele como líder, e Josué é apenas o servo. Ele sempre se pôs na posição de servo, ele sempre respeitou, e em nenhum momento Josué atrapalhou a jornada de Moisés. Pelo contrário, ele auxiliou a jornada de Moisés. Quando começa o desejo de agradar, os papéis começam a se misturar. Então, isso. E se o líder quer agradar tanto o liderado, ele perde a sua função, né? Perde o seu propósito. Então, isso. Acontece muito disso, porque assim, Deus me criou para fazer algo, mas eu sou tão fã do meu líder que eu vou fazer o que o meu líder quer, e não o que Deus quer da minha vida. E aí os dois acabam se perdendo, né? Porque Deus vai julgar o líder, porque errou, e Deus vai julgar o liderado, porque também os dois erraram. Na verdade, eles vão trocar, né? Eles vão trocar o propósito de Deus para o propósito comum deles. Aí que está a dificuldade. Então, Josué, de maneira alguma, atrapalhou. Ele auxiliou Moisés a crescer, e ele esteve tanto do lado de Moisés, a ponto de ele aprender, e quando Moisés partiu, ele assumiu. Era uma tarefa difícil. Mas por que ele entendeu? Porque o mesmo Deus que esteve com Moisés, também esteve com Josué. E aí o Richard Baxter, ele diz assim: uma pessoa que vive para agradar as pessoas não consegue ser fiel a Deus, porque é serva dos inimigos do seu serviço. Entenda, se eu quero agradar as pessoas, aquele meu serviço a essas pessoas é inimigo do serviço que Deus quer que eu faça. Eu não vou conseguir fazer o que Deus quer, por quê? Porque a minha atenção não está para Deus, a minha atenção está para as pessoas. E eu posso estar servindo, entendeu? Eu estou servindo, eu não estou dizendo que eu estou em casa dormindo, eu estou servindo. Mas o meu serviço para as pessoas se tornou inimigo do serviço que eu tinha que prestar a Deus.
Entende? Não estou dizendo uma pessoa que parou de servir, não, ela continua servindo. Mas ela não está preocupada com Deus, ela está preocupada em agradar as pessoas. Então, é possível a pessoa fazer o mesmo trabalho, com o mesmo zelo, com o mesmo resultado, mas não ser aceita por Deus. Por quê? A motivação do coração. Por que ela fez? Para agradar pessoas, não para agradar a Deus. Foi um trabalho excelente. Perfeito. Para os homens, não foi para Deus. O vento que sai da boca de alguém a levará como palha, para longe da sua responsabilidade em direção a seu pecado. Entendeu? A pessoa quer servir, mas ela está preocupada com o que... Estou preocupado com o que o Juan vai pensar de mim. Então, eu estou me preparando para servir, mas eu não estou preocupado com o que Deus vai achar depois que eu terminar. Eu estou preocupado se o Juan vai me aprovar depois. Se a Letícia, se o Zé, a Marli vão me aprovar. Eu não estou preocupado com o que Deus está pensando. Imagina se Jeremias estivesse preocupado com o que as pessoas pensariam dele. Depois de 40 anos, quantos convertidos Jeremias teve? Nenhum. É certo que tinha as pessoas que temiam a Deus, mas que não foi resultado do ministério de Jeremias. As pessoas, alguns ali já temiam a Deus, né? Agora, a grande questão é assim, ele pregou 40 anos e a nação se enterrou no pecado e foi para Jerusalém, foi para a Babilônia escravizada. Por quê? Ninguém ouvia ele. E ele sabia o que o povo queria ouvir, porque os falsos profetas pregavam e o povo ouvia os falsos profetas. Os falsos profetas diziam assim, gente, fique tranquilo, em pouco tempo Deus vai nos restaurar. Jeremias falava, não, vocês vão ter que se render a Nabucodonosor e ele vai levar vocês e vocês vão ficar 70 anos escravizados na Babilônia. Qual mensagem era mais gostosa de se pregar? Fica tranquilo que Deus vai restaurar ou vocês vão ser escravizados na Babilônia? Jeremias, ele tinha que pregar o que Deus queria. E realmente aconteceu o que Deus queria. 70 anos de escravidão na Babilônia. E os falsos profetas foram mortos por causa da rebelião contra Deus. Mais uma vez, o Richard Baxter diz assim, o desejo de agradar as pessoas perverte o curso do coração e vida, afasta a todos de Deus para esse estilo de vida inútil. Então, lembra que eu estava falando assim, a gente tem que pensar fora da casinha, lembra? Às vezes a gente não consegue, a gente só está ali porque eu estou fazendo as coisas, então parece que eu estou bem com Deus. Mas ele diz, o desejo de agradar a Deus perverte o curso do coração e vida. Eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia há 5, 10 meses atrás, mas só que o meu coração já está pervertido. O curso da minha vida já está desviado. E eu estou afastado de Deus. Estou vivendo um estilo de vida inútil, ou seja, improdutivo, sem propósito, sem frutos, um estilo de vida que eu vou olhar daqui a 5 anos, estou no mesmo lugar, não aconteceu nada de diferente. Daqui a 10 anos, não aconteceu nada de diferente. Por quê? Quem é que faz o trabalho prosperar? É Deus. Lembra quando a gente se conheceu? A gente não andou bastante tempo junto? Mas a intenção minha era só agradar vocês? Eu quis, eu me tornei amigo, você, a Andréia e a Marli, a gente andava, até andar na pedreira eu ia, por causa de vocês. Mas a grande questão, eu tinha um objetivo, que era que vocês conhecessem a Cristo. Então, assim, qual que é o título lá? O desejo desordenado. Desordenado. Então, eu tenho que agradar as pessoas, eu tenho que ser agradável às pessoas, mas Deus tem que ser o desejo maior. Eu posso sim agradar as pessoas, não só posso, como devo agradar.
O problema é quando esse desejo de agradar é desordenado, já está fora dos limites, além daquilo que a Bíblia permite. Agradar as pessoas passa a ser errado quando você não agrada a elas para trazer glória a Deus. Eu posso agradar você da mesma forma, porque eu sei que a Marli cozinha bem, eu quero lá jantar na sua casa. Então, por isso que eu estou agradando você. Mas não porque eu queria batizar vocês e queria ver vocês andando com Deus. Então, e a gente deve continuar agradando as pessoas, mas tem um limite. Até quando? E por quê? Quem vai receber a glória? E aí que está a dificuldade. A gente agrada porque nós mesmos queremos a glória ou queremos um benefício, e não porque a gente entende que esse relacionamento é para a glória de Deus. E isso é importante. Então, nós devemos agradar as pessoas, mas não de maneira desordenada. O que é desordenada? A pessoa se tornou o centro da sua vida. Então, quando a gente conheceu vocês, nós demos muita atenção a vocês. A gente andou bastante tempo junto. Só que o problema, se passado, acho que uns 10 anos já, né? A gente só ficasse dando atenção a vocês e mais a ninguém. Aí seria desordenado. Então, assim, eu quero passar mais tempo com vocês? Eu quero. Mas se eu só passar tempo com vocês, aí já é pecado. Ok? Então, nós temos que agradar sim, mas só que tem um limite e tem um propósito. Por que eu estou agradando? Outra coisa que o autor comenta. Imagina, uma moça, ela vai se trocar para ir para a escola, ou para o trabalho, ou até mesmo para a igreja. E ela tem que escolher uma roupa. Qual é o princípio que ela tem que usar para escolher a roupa que ela vai vestir? Hã? Estar bem vestida para quem? Para Deus. Porque ela pode se vestir para atrair os olhos dos jovens, dos homens. Aí ela estaria agradando quem? Aos homens. Então a questão é assim, então, quando alguém vai se vestir, não só as moças, os homens também. Tem que pensar, Deus, o Senhor vai ser glorificado com a roupa que eu estou vestindo? Porque qualquer outro pensamento é para agradar aos outros. Porque assim, você vai estar competindo com as outras mulheres ou vai estar se exibindo para os homens. Mas se for para a glória de Deus, você teria temor e antes de vestir falar, Deus, essa roupa vai mostrar que eu sou uma serva do Senhor? Mas os homens não têm esse problema, né? Aí, o cara, ele é um executivo e ele faz o quê? Ele compra um carrão esportivo. Por quê? Ele quer chegar na reunião da empresa e todo mundo falar, olha o carro do cara. Então ele comprou esse carro aqui, ele anda igual o Fusquinha da Bibi, não anda? Anda, não anda? Se a Bibi viesse para cá com esse carro, com o Fusquinha, ela ia chegar aqui? Isso, muito antes. Não ia chegar? Então, às vezes, assim, eu não estou dizendo que você tem que ter um carro sempre velho, caindo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo assim, a questão é por que você comprou um carro novo? Por que você comprou um carro novo? Entendeu? Como é que você vai ser bem visto na empresa na hora que você estiver chegando com o seu carrão e estacionar lá perto dos diretores com esse carrão que você tem? O contrário também, né? Você chegar com um carro antigo, numa empresa onde todos os diretores têm Audi, Ferrari, Mercedes, e você chegar com um carro antigo. Aí você nem quer, você vai de Uber. Por quê? Porque você não quer que os seus amigos de empresa vejam o seu carro. Então, assim, é muito mais sutil do que a gente pensa, o desejo de agradar as pessoas. Muito. E ele está muito mais presente nas nossas vidas do que a gente gostaria de aceitar. Coisas que nós fazemos, roupa que a gente vai vestir, comida que a gente vai comer, restaurante que a gente... Tem
muito a ver com as pessoas que a gente quer agradar. Tem muito a ver. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Portanto, o temor desordenado da rejeição também coloca aqueles que vivem para agradar as pessoas em servidão ao homem, paralisando-os a fim de desviá-los de cumprir certas responsabilidades bíblicas. Se eu quero agradar as pessoas, certamente eu estou servindo a elas. Servindo a elas, eu vou ficar paralisado. E vou me desviar de cumprir responsabilidades bíblicas. Porque a minha responsabilidade é com quem? É com as pessoas. Não é com Deus. São com as pessoas. Então, cuidado com os dois lados. O orgulho vai me levar a agradar vocês, porque eu desejo desordenadamente a aprovação de vocês, e também o medo desordenado da rejeição. Essas duas coisas andam lado a lado. Então, o primeiro ponto é: o desejo desordenado de agradar as pessoas levará à servidão, tornando-me escravo de qualquer pessoa que eu queira agradar. O segundo ponto é o seguinte: o amor excessivo ao louvor tira de você a honra que você tanto busca. Veja como é o contrário. Você deseja tanto o louvor, tanto que as pessoas te admirem. Você deseja tanto que as pessoas te veem de uma forma agradável e positiva. Mas só que esse desejo desordenado, a gente não percebe, acaba tirando a honra que a gente está buscando. Lopriolo diz assim: aquilo que você tanto anseia, a estima dos outros, será subvertido pelo seu desejo desordenado pela aprovação dos homens. Aqueles de quem você quer tanto receber honra e aqueles a quem você deseja impressionar, por fim ficarão ofendidos, se não rejeitarem, pelo orgulho que gera a sua cobiça. Quando ele diz aqui em Romanos diz assim: portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Questão é assim: qual é o fruto da aprovação? Não, qual é a raiz da aprovação? O orgulho. Você gosta de conviver com uma pessoa orgulhosa? Você gosta de conviver com uma pessoa orgulhosa? Se o fruto do desejo de agradar os outros é o orgulho, o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde? Esse orgulho vai sobressair tanto, que a pessoa que você está tentando agradar, um dia vai começar a sentir repulsa pelo seu orgulho. Por quê? Porque não tem limites. Ele vai aumentando, e quanto mais ele consegue a sua aprovação, mais orgulhoso você fica. E quanto mais orgulhoso você fica, mais você vai buscar a aprovação. Só que a gente sabe qual é o fim do orgulho, né? O que tornou o Satanás? Foi o orgulho. Ele não estava satisfeito com a posição que ele tinha. Ele queria estar acima de Deus. Ele queria sentar no trono de Deus. E certamente, uma pessoa que vive para agradar as outras nunca vai estar satisfeita com o reconhecimento que ela recebe. Por quê? Porque ela acha que merece mais. E então ela vai em busca de mais. E o medo da rejeição faz o quê? Ela se submeter ainda mais à servidão. E não tem limites. Não tem limites.
E aqui ele está falando a respeito, nós julgamos coisas nas outras pessoas, mas nós fazemos as mesmas coisas. E será que nós seremos poupados por Deus se a gente julga é porque a gente acha errado? Mas se a gente julga e faz o mesmo, Deus vai aprovar a gente? Lembremos que o pecado central do desejo de agradar aos outros é o orgulho. Se repudiamos as pessoas quando vemos o orgulho nelas, precisamos entender que as pessoas que queremos agradar também nos rejeitará quando esse orgulho se aflorar de maneira tão clara e evidente. O pecado, ele é pecado independente aonde quer que seja. Ele é pecado. E por mais que a pessoa esteja lambuzada no pecado, ela não admite o pecado da outra pessoa. Ela não admite. Então, pode ter certeza que o seu orgulho, mais cedo ou mais tarde, vai ferir a pessoa que você está tentando impressionar. Por quê? A gente não percebe o orgulho em nós. Somos capazes de perceber o nosso orgulho? O que vocês acham? Somos capazes de perceber o nosso orgulho? Naturalmente, a gente não. Quando é que o nosso orgulho é exposto? Quando é que o nosso orgulho fica evidente? Quando, gente? Não sejam orgulhosas, podem falar mesmo se vocês errarem. Então, mas ele é exposto quando a gente vai para a palavra de Deus e a gente começa a perceber que o que nós estamos fazendo não é o que Deus espera. Mas mesmo assim a gente continua achando que é certo. A gente acaba achando que de alguma forma Deus vai nos aceitar, mesmo dessa forma. Por quê? Porque no fundo, eu sou bom e Deus está perdido se eu abandonar Ele. Nós não falamos isso, mas agimos assim. Nós agimos assim. O que seria dessa igreja se eu for embora? A gente não fala, mas a gente pensa assim. Pessoas que têm um dízimo alto fazem isso. Acreditam, se a igreja não faz o que ele quer, ele fala, eu vou embora. Aí fica todo mundo refém da pessoa. Por quê? Porque se ele for embora, a igreja não vai ter mais dinheiro. Não é assim, como se a igreja dependesse dele, não de Deus. Não de Deus. Terceiro ponto. Então, o segundo ponto. O segundo ponto é o amor excessivo. Ao louvor, tira de você a honra que você tanto deseja. E o próximo ponto diz o seguinte, ponto 3. O desejo excessivo de agradar as pessoas faz com que você perca recompensas eternas. Esse eu creio que é o mais triste. Nós somos imediatistas, não somos? Fast food. Você liga, se o cara demora 15 minutos, você liga de novo. Está demorando. Não é assim? A gente quer na hora. Eu estava lembrando, assim, esse dia a gente estava conversando, imagina você mandava carta para uma pessoa que morava em outro estado. Aí quanto tempo demorava? Uns 10 dias para a carta chegar lá, aí até a boa vontade da pessoa escrever de volta, mais uns 10 dias, você ficava 20 dias, um mês para ter a resposta, né? Você ia convidar a pessoa para ser padrinho de casamento, né? Não tinha e-mail, não tinha nada. Então você mandava a carta, porque nem telefone tinha lá onde a pessoa morava. Eu lembro que antigamente, quando eu era novo, que minha irmã comprou um telefone, os vizinhos iam tudo em casa. Não tinha telefone igual hoje, cada um tem o seu. Se um vizinho tinha telefone, para conversar com o parente de outra cidade, tinha que usar o telefone do vizinho. E era do vizinho, mas praticamente era comunitário. Não sei se vocês já viveram isso, né? Todo mundo ia na sua casa para usar telefone. Hoje não, hoje a gente manda uma mensagem aqui, convite de casamento por... né? Vai ter o convite, você está aí lá no Pará, está lá na Amazônia, você manda o convite por... né? Vai começar o jogo do Bugrão. Aí a grande questão é,
Nós também queremos, os nossos olhos agora, com esse mundo preparado para nós, porque você está vendo, o mundo está sendo aparatado para nos agradar, nos satisfazer e nos manter felizes aqui nesse lugar, né? Lembra o dia que eu contei, que eu estava conversando a respeito da volta de Cristo, e a moça faltava 3 meses para ela casar, ela disse, não, espera eu voltar. Eu falei, né, não, bem que Jesus podia voltar hoje. Ela, não, espera eu casar. Ela comparou o casamento muito melhor do que ela está com Cristo. Nós estamos sendo treinados para isso. Nós achamos que o mundo é aqui. Nós achamos que a melhor coisa é aqui. Agora você entende por que Deus permite que a gente sofra? Para quê? Para mostrar que o nosso lar não é aqui. Mesmo com todas essas dificuldades, a gente se agarra a esse mundo. Imagina se fosse 1000 maravilhas. Deus tem algo melhor para nós. E quando a gente olha para essa proposição, o desejo excessivo de agradar as pessoas faz com que você perca recompensas eternas. Lembra que eu estava falando? Eu fiz algo para a irmã Elzira e saí contando para todos vocês. Nossa, hoje a irmã Elzira estava querendo atravessar a rua ali, estava com dificuldade. Eu fui, parei o trânsito, né? Dei uma dura no motorista que não parou. Aí eu fui, peguei ela, atravessei a rua. Depois eu falei para o motorista que podia passar. E eu fui contando para todo mundo. O que está acontecendo? Eu estou recebendo já a minha recompensa, não é? Veja, Jesus nos adverte que quando fazemos coisas com o propósito de sermos vistos pelos homens, perdemos as recompensas que de outra forma receberíamos no céu se tivéssemos a motivação correta. 1 Coríntios 15, 58 fala assim, mantenham-se firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor a vossa obra não é vã. Não é vã. Mas se você vê o contexto dessas palavras, ele está falando a respeito da ressurreição. Ele começa lá em versículo 1, falando a respeito do Evangelho, que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi crucificado e ressuscitou ao 3º dia, e apareceu a Pedro, apareceu a ele, apareceu, Mas alguns estão dizendo que não tem ressurreição. Se não tem ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Então nós estamos perdidos, somos miseráveis. Mas de fato, Cristo ressuscitou. E Ele, um dia, vai vir nos buscar e nós seremos transformados. O nosso corpo vai ser revestido de incorruptibilidade. Então tudo isso que nós passamos aqui vai ser tragado pela vida. Vai ser tragado, a vida vai vencer. Portanto, aí ele conclui, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor a vossa vida, a vossa obra não é vã. Então, é isso como que Paulo traz esperança para a gente continuar trabalhando, mesmo na adversidade, mesmo na luta, mesmo na perseguição, mesmo no sofrimento. Um dia Cristo virá te buscar e você terá o seu corpo transformado. O seu corpo vai ser glorificado. Você não vai ter mais nenhuma das lutas e as dificuldades que você enfrenta aqui. E isso vale a pena, esperar a recompensa eterna. Porque assim, se a gente só for ver as recompensas terrenas, as recompensas terrenas são passageiras. São fúteis comparado com aquilo que Deus tem para nós. São fúteis. Não valem nada. Não valem nada. Aquele carrão que eu coloquei ali, né? Daqui a 20 anos, o que será? Já estão fazendo os carros que voam aí, né? Já estão planejando os carros. Daqui a 20 anos, todas essas máquinas que a gente vê hoje, não vai ter valor nenhum. Vai ser legal, mas vão ter máquinas muito melhores. Muito melhores. Olha o que Jesus diz ali no Evangelho. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Gente, eu lembro uma vez, a gente estava para começar o culto de jovens no sábado, e a equipe de louvor tinha ensaiado, e tinha 3, 4. Um culto que ia 30, 40 pessoas, tinha 3, 4, 7h30, era o horário de começar. Aí eu falei, vamos começar? Aí a dirigente do louvor falou assim, mas nós vamos tocar para quem? Aí eu falei assim, não era para Deus?
Ela não queria começar porque o povo não tinha chegado. E todo sábado tinha que ficar esperando o povo chegar, ficar esperando o povo chegar. Falei, se a gente nunca começar no horário, eles nunca vão chegar no horário. Mas na perspectiva dela, ela estava tocando para o povo. Não estava adorando a Deus. E é muito fácil a gente não perceber que estamos fazendo isso em tudo. Em tudo. Nós vamos limpar a igreja. Se tem alguém vendo, a gente limpa certinho. Se não tem ninguém, a gente limpa de qualquer jeito. A gente vai cortar grama. Se tem alguém vendo, a gente corta. Se a gente, não é? E é muito fácil a gente se perder nisso. É fácil demais. E aí ele continua. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos homens. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vem o que foi feito em segredo, o recompensará. Nós amamos a recompensa dos homens. Nós amamos o aplauso dos homens. Nós amamos os tapinhas nas costas dos homens. Mas aqui o texto diz que nós deveríamos amar a recompensa que o Pai que vê em secreto. Deus está vendo. As pessoas podem não perceber, mas Deus está vendo. E Ele vai recompensar. Agora imaginem, vocês vão lá em casa, fazer um trabalho lá, me ajudar a fazer alguma coisa, e no final, eu levo vocês lá para a minha sala, e a minha mesa está cheia de notas de 100 e algumas moedas. E eu digo para você, você pode pegar quanto você quiser, só que ou dinheiro ou moeda. Você pode pegar aquelas 5 moedas ou quantas notas de 100 reais vocês quiserem. Qual vocês pegariam? Só que, infelizmente, com Deus, né, quando é o nosso relacionamento com Deus, a gente pega as moedas. Por quê? Porque o pagamento de Deus pode não ser na hora. A gente prefere as moedas agora e abre mão de todo o restante. E é isso que o texto está explicando. A gente quer a recompensa dos homens. A gente faz para ser visto pelos homens. Então, quando o meu desejo é excessivo de agradar as pessoas, eu perco recompensas eternas. Eu estou mais preocupado com o que vocês vão falar de mim do que aquilo que Deus tem preparado para mim quando eu partir daqui. E isso é triste. Por quê? Porque o meu orgulho não aceita não ser reconhecido. O meu orgulho não aceita passar desapercebido. Eu sou eu. Eu mereço ser reconhecido. As pessoas têm que ver, têm que me notar. E quando as pessoas não me notam, eu fico triste. Mas eu não entendo que a minha recompensa não é aqui. A minha recompensa. Na verdade, nós estamos muito direcionados pelas coisas terrenas. Nós precisamos voltar a ter em mente que quem deve direcionar a nossa vida, o nosso coração, são as coisas eternas. O quarto ponto diz assim: o desejo desordenado por aprovação deixa você cego para o seu próprio pecado. Isso, quando a gente olha para o texto, a gente vai ver que a gente não tem dúvida. Jesus falou sobre isso. Se você quer a aprovação das pessoas, você não consegue ver que você está errando buscando essa aprovação. Por quê? O que direciona você é a aprovação, não é a vontade de Deus. E se é a aprovação, vale qualquer coisa. Você faz qualquer coisa para ter a aprovação. Qualquer coisa mesmo. Olha a ilustração legal que o rapaz usa, que o Lopriolo usa. Como o vírus que causa a AIDS, que cega o sistema imunológico de suas vítimas, o pecado do orgulho nos cega para o nosso próprio pecado. Vocês sabem que a AIDS, ela anula o nosso sistema imunológico. Então, você pega uma doença, mas o seu sistema
o seu organismo não consegue reagir e avançar, né? Então ele cega, ele não consegue perceber que tem um vírus que ele precisa atacar. E ele fala assim, a pessoa que tem o orgulho da mesma forma. Você pode falar, explicar, mostrar, desenhar. A pessoa acredita que ela está certa e ela vai continuar fazendo o que ela está fazendo. Por quê? Da mesma forma, o orgulho cega. A pessoa orgulhosa não vai ouvir você. Na verdade, não vai ouvir ninguém. Todo mundo pode falar, só ela está certa e todo mundo está errado. Por quê? O orgulho cega. Cega. E como que Jesus mostra isso? Pessoas orgulhosas estão frequentemente tão focadas nos pecados exteriores dos outros que não conseguem ver as suas atitudes que geram os pecados externos que elas tanto desprezam. Por exemplo, eu sou tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, que eu falo que o Davi está andando com a roupa suja, com o sapato furado. Né? E eu falo assim, você está muito desleixado, você não está tomando banho, você está precisando fazer isso. Então, eu fico acusando as coisas dele, mas eu não consigo ver que o que está levando ele a fazer é o orgulho que ele não está nem aí com as pessoas, mas o meu orgulho de querer apontar para ele é para tirar o foco dos meus pecados internos. Então, é assim, eu acuso, critico e valorizo tanto o pecado dos outros externos e eu não percebo que o orgulho que está levando aquela pessoa a fazer aquilo também está dentro do meu coração. Mas eu me preocupo mais com o exterior do que com o interior. Né? Eu estou preocupado com o que vocês estão vendo de mim, mas o que está dentro do meu coração, eu não me preocupo, porque vocês não estão vendo. Mas eu vou prestar conta para vocês ou para Deus? Entende a dificuldade? Veja o que Jesus diz ali em Mateus 23. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam ou querem, desejam, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas e de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis ou mestre, Eles amam o lugar de honra nos banquetes. E aí está naquele contexto em que Jesus vai expor, Quando você chegar numa festa, senta num lugarzinho mais humilde, porque pode ser que o dono da festa tenha chamado alguém mais importante que você, e você sentou no lugar de honra, e ele vai pedir para trocar de lugar. Então, senta lá atrás, que aí ele vai pedir para você sentar na frente, e assim você vai ser honrado. Saudados na praça pública. Você faz as coisas ali na feirinha, ali, Você faz alguma benfeitoria ali na feira, que é aqui na esquina, para que todo mundo na feira veja o quanto você é bom. E tudo você tem uma opinião, por quê? Porque você quer que as pessoas chamam você de mestre, de rabi. E aí o que Jesus fala que essas pessoas são? Ele fala assim: ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos, insensatos, o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Cegos, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo aquilo que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita.
E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele se assenta. Na verdade, ele está falando assim, ó, vocês estão cheios de desculpinhas. Vocês ficam falando coisinhas que não tem nada a ver para justificar o pecado de vocês. Vocês querem continuar no pecado de vocês, mas vocês ficam usando desculpa. Ele diz assim, por exemplo, assim, se você jurar pelo santuário, isso nada significa. Mas se jurar pelo ouro do santuário, imagina, a gente tem o nosso templo, mas a gente tem uma mesa aqui de ouro. Se a gente jurar pelo templo, não vale nada. Mas se eu falar, eu juro pelo templo, não vale nada. Ah, mas eu juro pela mesa que está lá no templo. Aí você é obrigado, porque a mesa é de ouro. Então ele está falando assim, vocês ficam inventando, né, desculpinhas para continuar no pecado de vocês. E ele está falando, vocês são cegos, vocês não estão percebendo. E ele fala, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Quer dizer, você se preocupa com uma coisa tão pequenininha e uma coisa escancarada na sua vida, você não consegue ver. Não consegue ver. Cegos. E o último ele fala assim, ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócrita, vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Né? Ele está falando de pessoas que estão preocupados com a aparência. Não importa como está o coração, o importante é o que as pessoas estão pensando de mim. Então, pessoas preocupadas com a aparência dão desculpas, porque acreditam que a aparência vale mais do que a realidade. E Jesus falou, cegos, cegos. Eu creio que todos nós já tivemos oportunidade de estar cego em uma ou outra circunstância, e um belo dia a gente olha para a Bíblia e a Bíblia expõe, né? E naquele dia realmente eu estou querendo levar a Deus a sério. E naquele dia Deus mostra, e eu falo, como eu pude estar tão cego assim? Como eu pude? Então, pessoas que vivem para agradar as pessoas, por causa do orgulho, passam a maior parte do tempo tentando apagar incêndios da superfície de suas vidas, enquanto ignoram totalmente que há incendiários sagazes e significativos em seus corações, iniciando novos incêndios mais rápido do que os já existentes podem ser apagados. Se eu estou preocupado com o que as pessoas pensam de mim apenas porque eu quero agradar, eu tento cobrir essas falhas através da minha aparência. Uma aparência de piedade, uma aparência física, uma aparência de responsável, uma aparência de honesto, mas por dentro meu coração está totalmente corrompido. Então eu estou mais preocupado em agradar à vista do que preocupados com aquilo que Deus realmente sabe e quer e espera de mim. O próximo ponto seria o seguinte, a gente vai continuar a semana que vem, que diz assim, como a cobiça pela aprovação dos homens torna você cego para o pecado. Como é que eu me torno cego para o pecado? Então ele vai dar os passos de como eu vou chegar a essa cegueira. Porque não é assim. Eu creio que a pessoa, quando ela se converte, realmente os olhos dela são abertos. E ela passa a enxergar coisas que ela não estava enxergando antes. Mas com o passar do tempo, ela começa a se acostumar novamente com o mundo, a ponto de ela amar tanto o mundo, que ela passa a se tornar cego para a vontade de Deus. Como é que isso se dá? É instantâneo? Não, não é instantâneo. Mas ele vai mostrar como a cobiça pela aprovação dos homens torna você cego para o pecado. Então isso a gente vai ver a semana que vem, tá bom?
Vamos orar, Pai. Eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente consiga enxergar a nossa miséria. Pai, nós somos tão orgulhosos, nós achamos que temos tanto valor e que merecemos tanto, que acabamos desprezando o Senhor, a sua obra e as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame a sua graça sobre as nossas vidas. O Senhor nos ajude a entender que o Senhor, na verdade, aponta o nosso pecado não para nos humilhar, mas para nos curar. Que a gente possa entender isso, possa realmente olhar com seriedade para os nossos pecados e assim nos arrependermos e sermos curados por Ti. Ajuda-nos a sairmos dessa armadilha que é agradar as pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Amém.